Olá, sejam bem-vindos ao Modcast número 81. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial. Esse mês aqui, de novo, a gente traz o Luiz Paulo Aranha, que é responsável pela estratégia de ações, o nosso famoso Multi Capital Ações Estratégia Long Only. Hoje é dia 3 de junho de 2026, são agora 12h50. Vamos começar, né, falando de cenário internacional, né? No último podcast, acho que aqueles 3 blocos que a gente comentou aí que tiveram reversão, eles continuaram aí ao longo do mês, né? Assim, o petróleo até recuou, mas ainda muito barulho da guerra, o petróleo ainda pressionado. Os juros globalmente, né, e consequentemente aqui no Brasil também, a gente viu aí uma abertura, hoje até casas aí revisando o juro terminal aqui no Brasil, e um barulho aí das eleições, né? E eu acho que uma outra coisa também que eu acho que é importante foi essa temática de inteligência artificial, uma safra de resultados forte lá fora, e aí a gente vê essa volta de fluxo para a Bolsa Americana que acaba que atrapalha. Então, meio que foi uma tempestade aí perfeita, né? De vários fatores, né? Vamos falar um por um. Então, primeiro lá fora, né, o que contribuiu muito foi essa retomada, né, dos ativos de AI. Então, um mercado extremamente eufóricos com todos os ativos ligados a AI, e você vai ter nesse mês agora o IPO da SpaceX, que vai demandar bastante dinheiro. O Google está chamando capital para fazer investimento. Então, o mundo entrou numa fase de um capex extremamente elevado para construir a infraestrutura de AI, e a adoção de AI no mundo acelerando, né, a passos largos. Então, todo o foco do mercado americano virou o tema do AI, né? E, surpreendentemente, mesmo depois, né, do sell-off da guerra, houve uma recuperação assim inacreditável, né, do Nasdaq, os ativos de semicondutores quase que dobrando no mês, numa euforia muito grande. Isso fez uma reversão grande, né, dos fluxos, né, de emerging markets, e especialmente do Brasil, né? E o segundo tema, que ainda não se resolveu, que é a guerra. Só que a guerra, o mercado colocou como um problema que será resolvido, né? Então, o petróleo perdeu um pouco de prêmio e ainda continua nessa negociação. Vai ter negócio? Não vai, né? O Trump tuita que vai fechar o negócio, 2 dias não fecha. A gente está no mês inteiro nesse vai, não vai. Mas o mercado, eu acho que já coloca um pouco, que precifica que vai haver um acordo e o preço do petróleo perdeu um pouco de prêmio. Quanto mais tempo passa o Estreito de Hormuz fechado, mais perigoso fica para você ter mais uma disrupção, alguma coisa pior, né? E isso está levando a uma revisão razoável da inflação, tanto nos Estados Unidos, quanto que contaminou aqui, né, a inflação, principalmente, né, a questão do petróleo e as consequências de segunda ordem que o preço de energia mais caro tem nos alimentos, nos serviços e tudo mais. Então, a gente viu aqui uma virada bem razoável de cenário no mercado local, né? E aí, vamos para o local e vamos direto aí já conectar com o mercado de ações, né? Então, a gente estava até numa outra reunião aqui há pouco, e aí você estava citando a quantidade de papéis aí, né, tidos de qualidade. Sim, com drawdowns, ou seja, quedas muito fortes aí numa janela aí de 15, 20, 30, 45 dias, né? Eu acho que é reflexo desse cenário, com o gringo saindo e a ausência de alguém para suprir a saída do gringo. Juntou todos os fatores negativos, né? Então, a parte de fluxo aqui, a gente, né, sempre fala, foi sustentada a alta pelo o fluxo estrangeiro comprando. Isso se inverteu, né? Então, o que antes a gente via, né, criação de EWZ, fluxo de estrangeiro, de fundo emergente principalmente, aumentando a alocação de Brasil e aumentando a alocação de emergentes, levou até o final de fevereiro a
precificação, né, a bolsa subindo bem, e de lá para cá foi o inverso. E se acelerou bastante em maio, dado, né, a questão do AI e dado também que o Brasil é um país que trada muito commodities, e quando o petróleo cai também aumenta o outflow. Então isso prejudicou bastante de um lado. Do outro lado, você teve a parte dos juros, então todas as casas aí revisando o juro terminal para cima, então agora as casas indo para um consenso de que a próxima reunião do BC, o BC não deveria cortar mais os juros, parando aí em 14 ou 13,75, algumas casas, mas diminuindo bem, né, o tamanho do corte de juros, que algumas casas falavam em até 500 bips, 400 bips. Então, esse cenário e a expectativa de inflação, que no começo do ano estava 4 e pouco, já está em 5,4, 5,5. Então, essa deterioração tira, né, aumenta o prêmio de risco, os múltiplos colapsaram também. Então, junta tudo isso, né, a gente está vendo valuations que fazia muito tempo que a gente não via, mas com um cenário de curto prazo extremamente ruim. Junto com tudo isso, né, que eu acho que é outro tema qualitativo de discussão que é difícil de colocar parâmetros, mas a eleição aqui com tudo que saiu do Flávio, o mercado colocou que o Lula aumentou a probabilidade dele ganhar, né, no curto prazo. Esse mês aí foi um mês que a probabilidade de que o mercado estima de que o governo seja reeleito aumentou sensivelmente. Então isso também não contribuiu, né, e deixa o juro longo extremamente premiado. Sim. Então você junta tudo isso, você teve aí um componente que muitas empresas, né, tiveram drawdowns muito, muito significativos, como há muito tempo a gente não via, né? E mesmo as empresas de alta liquidez e de grande participação no índice. Sim, sem dúvida. Vamos falar aqui da performance dos fundos e dos destaques. Aí no final, quando a gente for falar do FII, a gente fala um pouquinho mais aí do mercado de ações local. Bom, então o Moto Capital Equity Hedge, que é a nossa estratégia aí, long and short, né, que não tem fatores direcionais aí como preponderante, ela busca ganhar dinheiro em valor relativo, ela fechou o mês de maio aí em mais 0,69 contra um CDI de 1,07, no ano 1,11 contra um CDI de 5,66, em 12 meses 8,62 versus um CDI de 14,76, né? O fundo ele segue aí com a exposição líquida próxima do neutro, que é zero, está ligeiramente negativa, e uma exposição bruta, parcela comprada mais somada, próximo a 115%. Né? As maiores alocações aí não teve grandes alterações na carteira, a maior parcela em pares aí no setor financeiro, commodities e utilidades públicas. Destaque positivo, né? Principalmente aí o book de commodities, assim como o FIA pegou Usiminas, o Equity Hedge também tinha uma posição comprada em Usiminas, a parte relativa a macro e em utilidades públicas. Detratores tech, a parte lá fora, financeiro e consumo. Já o Moto Capital Total Return, né, que é a nossa estratégia long bias, onde a gente tem mais flexibilidade. Ela teve um retorno no mês de menos 5,45, contra um Ibovespa de menos 7,22, no ano 5,08 versus um Ibovespa de 7,86, e em 12 meses 16,06 versus um Ibovespa de 26,83. No Total Return a gente reduziu um pouquinho mais a exposição líquida comprada, ela está hoje em dia aí rodando próxima de 70%. Eu acho que fruta aí um pouquinho desse dinâmica de curto prazo, até que o Aranha comentou. Destaque negativo aí foi no que a gente chama aí, o book de yield, né? Essa realização aí que teve em Axia e Copel, no book financeiro, em Bradesco, até uma posição aí que a gente foi aumentando aí ao longo do mês. Destaque positivo, a parte tech, né, a exposição lá fora, que é a exposição pequena, mas dado o movimento aí foi relevante, e a parcela de hedge aí que ajudou a defender, né? E aí, por fim, aí trazendo o Aranha aqui de volta para o debate, o Moto Capital Ações, ele fechou o mês aí na performance relativa bem melhor que o Ibovespa, né, menos 4,11
versus um Ibovespa de menos 7,22. No ano, menos 5,21 versus um Ibovespa de 5,86. E em 12 meses, 1,67 versus um Ibovespa de 26,86. Aranha, como é que você pode resumir o mês? Você falou aí da Uzi Minas, mas o que teve aí? Como é que a carteira ela está posicionada? E se teve grandes mudanças aí ao longo do mês? Na parte, né, de commodities, a gente zerou a parte de petróleo, então a gente diminuiu bem Petro e a Brava, que a gente tinha, que teve uma oferta, né, pela metade do controle dela. A gente tinha um cenário de que o acordo pode sair, o petróleo já estava mais pressionado e, em contrapartida, o fluxo negativo vinha deixando os valuations baratos das outras coisas, né? Surgiu tanta oportunidade, né, de empresas muito descontadas que a gente está aumentando um pouco o número de empresas que a gente está comprando no portfólio. Então, a gente aumentou o BTG, a gente comprou mais Intelbras, mais Pague Menos, e outros papéis que a gente vem acumulando. E o destaque, né, que eu acho que são duas posições que estão grandes no portfólio e que foram muito bem, principalmente a Uzi Minas, que é o destaque por causa, né, da parte de commodities, que, né, o aumento de preço vem pegando e ela está tendo uma revisão de lucro muito importante para esse ano, que o mercado tinha. E o açaí, que a gente gosta bastante, pela questão da inflação de alimentos, que a gente acha que tem uma aceleração de lucro para frente, e o mercado, acho que ainda não conseguiu perceber um verdadeiro impacto que isso pode ter para frente, né? A inflação de alimentos rodou a 1% no ano passado, esse ano está com uma estimativa de rodar 8%, e você tem ainda o El Niño, que, segundo os meteorologistas, prometem ser o El Niño mais pesado dos últimos 150 anos. Então, a inflação de alimentos é muito boa, né? Principalmente quando ela roda acima do IPCA, que é o que está acontecendo agora. Então, isso é um aumento de margem para o supermercado, que a gente acha que tem aí uma simetria bem positiva, apesar do call de juros ficar comprometido. Aí no call de juros, os papéis mais sensíveis, como Localiza, né, mesmo educação, que eu acho que tem menos relevância para o call de juros, mas também sofreu bastante, quase tudo meio que sofreu bastante, né? E aí, nesse cômputo aí, a gente foi melhor que o Bovespa, porque tinham duas posições bastante vencedoras que salvaram bem o portfólio. E aí, só para fechar aqui, como é que você vê, então, esse cenário, assim, onde você tem preço aí, né, historicamente aí, em patamares muito baixos, você tem um juro que é revisado para cima, que gera uma pressão aí na Bolsa, obviamente, junto com um global que, de certa forma, tende a ter um cenário aí de médio e longo prazo positivo, né, para emergente, e com uma eleição a 3, 4 meses aí. Agora a gente está um pouco muito na boca da eleição, acho que o próximo grande trigger vai ser a eleição aqui no mercado local. A gente viu, né, a eleição na Colômbia esse fim de semana, que a direita ganhou no primeiro turno e está mais favorita do que a esquerda, e a esquerda vinha liderando, né, as pesquisas. Mas ainda, em relação a todos os cenários que a gente viu no Peru, no Chile, em que você tem um candidato incumbente de esquerda com 40% e uma rejeição muito alta, exatamente o que acontece aqui, e os candidatos de direita espalhados, mas que vão afunilando e se reduzem a 2, 3 candidatos no final do pleito, com uma maioria absoluta que ganha da esquerda, né? A gente está ainda com esse cenário muito parecido. Tem as nossas nuances, tem o Lula, que é um cara muito personalista icônico, que transcende um pouco essa questão direita-esquerda. Tem, vamos dizer, todo o nosso caos político, os escândalos também atingindo a direita. Então, tem as nossas particularidades, mas ainda assim tem esse pano de fundo que ainda favorece o campo da direita, né? Além disso, os temas mais caros para a sociedade, esse pleito, ele está claramente focado em segurança pública e corrupção, diferente dos outros anos, que foi muito mais em função de economia e inflação.
esse ano está muito mais focado na segurança pública e esse tema está em voga. E esse é um tema que a esquerda navega muito pior do que a direita. Então, ainda, né, apesar do mercado ter colocado uma probabilidade mais alta de reeleição do Lula, a gente aqui particularmente acha que é uma probabilidade, acho que mais baixa do que o mercado estima, né? E a questão dos juros, ela é dinamicamente oposta ao resultado da eleição, né? Se a eleição ganha um candidato de direita, você tem um prêmio muito relevante na curva longa para descomprimir, que é um trigger muito relevante para os preços das ações, e mantendo o governo, você tem mais um prêmio para abrir e continuar a pressão nas empresas e na bolsa, no preço dos ativos, né? Então, a gente está vendo isso, a gente está vendo também a inflação de alimentos pegando bem ali no momento da eleição, que prejudica o governo. Então, a gente não acha o cenário de eleição aqui tão ruim quanto parece o mercado precificar. O call de juros, ele piorou mesmo, os economistas se assustaram muito com o choque de petróleo, com esse, né, com as cadeias, né, sendo afetadas. Então começa fertilizante, começa PVC e começa depois serviços que usam combustível, todas as dinâmicas, né, em que o preço do petróleo vai precificando nas cadeias. A inflação ficou bem mais alta do que a meta, então o BC está num certo corner, que se baixar muito também ele perde a credibilidade. Então o corte agora ele vai ser meio que precificado após a eleição, né? Então a gente vai carregar aí até a eleição num juro relativamente estável, talvez um corte ou outro, mas pequeno. Sim. E dependendo também dos fatores externos, se resolve a guerra, o petróleo cai bastante, né? Mas ainda assim, né, a gente está vivendo num mundo que vai ser muito positivo para emergentes e para os produtores de commodities. O mundo está entrando num ciclo de investimento extremamente elevado por causa do investimento em infraestrutura de AI, que está contaminando todas as commodities, tanto especialmente o cobre, né, que eu acho que é a commodity mais direta, mas o minério continua bem pressionado, o aço e todas as outras commodities, porque a produção industrial do mundo deve subir bem, apesar da China estar parada. Sim. É isso. Bom, a gente vai encerrando então aqui o Motocast 81, agradecendo a participação do Aranha, mas principalmente aí a você que teve a oportunidade de nos ver e ouvir. Muito obrigado, ótimos investimentos e até o próximo Motocast. Até a próxima.